Olá, meu aluno, olá, minha aluna, estou aqui para ministrar para vocês a matéria de atualidades do mercado financeiro, matéria cobrada no concurso do Banco do Brasil e que vai servir para vocês também para conhecimentos bancários, porque é tudo interligado, tá? Então essa prova vai ser muito concorrida, vai ter muita gente inscrita, é muito importante que você gabarite essas questões e eu tenho certeza que ao longo do curso vamos te dar total condição para você que está em casa fazer isso, ok? Me apresentando, meu nome é Ricardo Barrios, tá? Eu que vou ensinar para vocês essa matéria, vou estar junto com vocês durante esse curso, certo? Eu já fui aprovado no concurso do Banco do Brasil em 6º lugar, trabalhei em banco, mas na iniciativa privada, e durante 2 anos, né? Trabalhei no Banco Santander como gerente de empresas, tenho certificação CPA 10, com certificação para trabalhar com produtos bancários, tá? Então eu tenho um certo know-how aí para estar passando para vocês esse conhecimento, para vocês conseguirem chegar na prova sem medo de ser feliz e mandar brasa, beleza? Então vamos lá. Começando por quem? Começando por ele, o Sistema Financeiro Nacional, certo? É o nosso primeiro assunto que vai servir para vocês tanto para provas de atualidades financeiras como para provas de conhecimento bancários. Ele é cobrado muito mais específico com conhecimento bancário, só que historicamente, das últimas 15 questões de prova, lembrando que o Banco do Brasil só fez até agora 3 provas, 2013, 2014 e 2015, que cobrava esse assunto de atualidades do mercado financeiro. E dentro desse universo de 15 questões, 5 questões por ano, se eu não me engano, 5 ou 6 era sobre o Sistema Financeiro Nacional. Então saber os meandros, como é que funciona, vai ser de fundamental importância na prova de vocês e ainda vai servir para conhecimentos bancários. Olha só que oportunidade. Então, vamos lá. Sistema Financeiro Nacional. Como é que ele funciona e qual é o objetivo dele? Gente, o Sistema Financeiro Nacional, ele simplesmente se baseia em 3 componentes, tá? O agente superavitário, o agente deficitário e a instituição financeira, ok? O que é o agente superavitário? O agente superavitário é aquele que tem dinheiro para gastar. Ou seja, é aquela pessoa que cumpre todas as suas necessidades, tá? A sua vida, seus gastos pessoais, etc., e sobra um capital que ele pode deixar esse capital disponível, tá? E essa pessoa não vai deixar esse capital, esse dinheiro guardado no colchão. Ele vai investir em alguma coisa, vai levar esse dinheiro para alguma instituição financeira, certo? Por outro lado, existe também um agente deficitário. E o que seria esse agente deficitário? É aquele agente que consegue, no máximo, manter ali suas contas equilibradas. É aquele agente que consegue gasta exatamente o que tem, não sobra dinheiro para ele poder investir em algum lugar, ele não tem capital disponível para investimento, tá? Normalmente ele precisa de capital extra até para conseguir fazer suas próprias atividades, tá ok? Agora, uma coisa que é importante, agente superavitário e deficitário nada tem a ver com alta ou baixa renda. Você pode ter uma pessoa que ganhe 40 mil reais por mês e gaste 42 mil, então ele é um agente deficitário. Como você pode ter uma pessoa que ganhe 500 reais por mês, mora com os pais, não sei, e consiga desses 500 reais um dinheiro lá, juntar 100 reais, 150 reais para investir. Então essa pessoa seria um agente superavitário. Então ser superavitário ou deficitário não tem nada a ver com a renda em si, ok? Explicamos já o que é agente superavitário e deficitários, vamos passar agora para ver como as instituições financeiras fazem esse link entre eles, tá? E esse é o papel das instituições financeiras. É simplesmente o quê? Pegar o capital do superavitário e dar um jeito de transferir para os deficitários, fazendo dessa maneira o dinheiro circular, tá? Como é que ela pega esse capital do superavitário? Por meio de investimentos. O superavitário procura a instituição financeira, pode ser um banco, para investir o seu recurso, e a instituição financeira para sair isso adiante para os deficitários por meio de empréstimos, tá ok? E quem facilita essa transferência, quem facilita essa troca é justamente o Sistema Financeiro Nacional. E essa é a função maior do Sistema Financeiro Nacional, é facilitar a transferência de recursos do superavitário para o deficitário. E ele faz isso de que maneira, o Sistema Financeiro Nacional? Por meio das instituições financeiras, tá ok? E agora vamos ver como é que isso se organiza, como é que organiza-se as instituições financeiras, como é que o Sistema Financeiro Nacional se organiza em sua árvore. Então vamos para cá para a gente ver como isso acontece. O Sistema Financeiro Nacional, ele é dividido em 3 grandes blocos. Primeiramente, nos órgãos normativos. Depois vem para quem? As entidades supervisoras. E por último, os operadores. Nós vamos aqui
nos focar nos que têm mais relevância em prova, nos que são efetivamente cobrados, tá ok? Então, nos órgãos normativos, nós temos três representantes. Temos o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, tá? Temos o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e temos o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Normalmente, esses dois aqui são muito pouco cobrados. Até hoje nunca apareceu numa prova de atualidades do mercado financeiro e dificilmente aparece numa prova de conhecimentos bancários, tá? Mas temos que saber o que eles são, para que eles servem, o que eles fazem. Esses órgãos normativos, como o próprio nome diz, eles normatizam, eles criam diretrizes, eles não executam nada, tá? Eles criam as normas e as diretrizes e quem executa é efetivamente as entidades supervisoras. E quais são as entidades supervisoras? Elas são basicamente o Banco Central, que é o banco dos bancos, certo? A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, certo? E a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e a Previc, Superintendência de Previdência Complementar, tá ok? E por que eu deixei a CVM aqui em azul? Porque vamos linkar ele com os operadores dele próprio. Então, vamos aqui descer. E nos operadores é quem efetivamente faz esse giro circular, quem efetivamente trata, né, dessa economia no chão, ali no chão de fábrica, digamos, que são quem? Os bancos comerciais, que vamos ver o que eles são já já, os bancos de investimento e os bancos múltiplos. Esses aqui, eles estão ligados diretamente à supervisão do Bacen, por isso que aqui está em vermelho e aqui está em vermelho. E do lado da CVM, que estão ligados à supervisão da CVM, nós temos quem? As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e a nossa Bolsa de Valores, BMF Bovespa. Ricardo, mas e o SUSEP e o Previc? Os operadores do SUSEP e o Previc, nós não vamos estar entrando, porque eles são muito pouco cobrados em provas, tá? Vamos ver depois que o CNSP é o normatizador da SUSEP e o CNPC é o normatizador do Previc. E os seus operadores, que são justamente as entidades, os órgãos e entidades que promovem o seguro privado, promovem a previdência complementar, não vamos precisar estar entrando neles, certo? Não vamos precisar estar explorando esses órgãos, ok? E para a gente começar a explicar melhor isso aqui, para a gente começar a ver qual dele realmente importa, vamos começar pelo Conselho Monetário Nacional, ok? E o que temos que saber sobre o Conselho Monetário Nacional? Primeiro, ele é o órgão máximo do SFN, ele é o órgão máximo de todo o sistema financeiro nacional, ele que normatiza diretamente tanto o Banco Central quanto a CVM, certo? Vem do CMN, o Conselho Monetário Nacional, as normatizações para essas duas entidades, tá ok? Porque ele é tratado como o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Mas, Ricardo, o CNSP e o CNPC também não são normatizadores porque eles não são os máximos, porque eles são específicos. Eles tratam apenas ali do nicho deles, enquanto o CMN é mais amplo. Ele trata tanto de valores imobiliários como instituições financeiras em geral, tá ok? E ele é responsável pelo quê? Pelo bom funcionamento e pelas diretrizes gerais, né, da economia, do sistema financeiro nacional. Como eu já falei, ele é o órgão normatizador e que também cria diretrizes gerais. Ele não executa, ele não faz, ele não determina, ele não administra, ele não fiscaliza. Ele apenas cria normas e diretrizes gerais e vamos ver isso daqui a pouco. E quem é a composição dele? Como é que funciona? Quem é que integra esse Conselho Monetário Nacional? Isso é importante saber porque já foi questão de prova, tá ok? E ele é composto pelo ministro da Fazenda, que hoje está num processo aí de mudança para o Eduardo Guardia, até então era o Henrique Meirelles, tá? É uma coisa bem atual, pode vir em questão de prova, certo? Então o ministro da Fazenda, ele é o presidente desse conselho, tá? Agora, recentemente, 31 de março, o Eduardo Guardia, 30 de março, 29 de março, que foi a quinta-feira, o Eduardo Guardia teve sua primeira representação
como representante mesmo ali do Ministério da Fazenda, mas ainda não foi oficialmente deixado esse cargo pelo Henrique Meirelles, tá? Mas isso é algo que pode, fiquem atentos, que pode vir a acontecer efetivamente, pode cair na sua prova. Depois temos o ministro do Orçamento, Planejamento e Gestão, lembrando que aqui é um ministro só, tá, gente? Não é o ministro do Orçamento, ministro do Planejamento e ministro da Gestão, não, é um ministro do Orçamento, Planejamento e Gestão, tá? E por último, o presidente do Banco Central, que hoje está na figura do Ian Goldfaden, e eu já vi isso em questão de banco, tá? Não no Banco do Brasil especificamente, mas já vi perguntar exatamente quem é o presidente do Banco Central. Então, esses três aqui, eles compõem o Conselho Monetário Nacional. E quem é o presidente desse conselho? É o ministro da Fazenda. Então, é importante que vocês saibam disso. E agora vamos começar a destrinchar, ver as funções do Conselho Monetário Nacional, ver as funções da CVM, para depois ver as funções dos nossos supervisores e, finalmente, dos nossos operadores. Ok? Dando continuidade, então, meu aluno que está em casa. Vamos ver agora a função do Conselho Monetário Nacional, que, como já falamos, mas não custa relembrar, ele normatiza e não executa. Eu não gosto de decorar verbo. Muita gente vai ensinar para vocês, decora o verbo. Pensa que autorizar, disciplinar, estabelecer, fixar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é função exclusivamente do CMN que você resolve. Eu não vejo dessa maneira. A banca, ela pode tentar te confundir, pode mudar um verbo ou outro. O que você tem na cabeça? Normatização, fixar diretrizes, orientar. Se você ouvir que o contexto da situação te leva para uma questão de norma, de orientação, de diretrizes, se trata de um órgão normativo, se trata do Conselho Monetário Nacional. Se você for ver uma situação que fala de execução, de fiscalização, de punição, de administração, de supervisão, se trata de uma entidade supervisora, provavelmente ou o Banco Central ou a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, tá ok? Então vamos ver aqui quais são as funções do CMN, que é o órgão mais importante, o órgão dos órgãos, né, a base de todo o sistema financeiro nacional, tá? O que institui as normas de todas as instituições financeiras. Vamos lá então. O que o CMN faz? Autoriza as emissões de papel moeda. E por que eu coloquei esse asterisco aqui? Porque o Banco Central, ele emite o papel moeda. Então é uma pegadinha que faz muito em concurso. Sempre falo assim, o Banco Central é a entidade responsável por autorizar a emissão de papel moeda. Falso. O Banco Central, ele emite, ele executa, ele faz. Quem autoriza a emissão de papel moeda é o CMN, tá ok? Então temos que ter isso em mente. Outra coisa que o CMN faz, disciplina o crédito, tá vendo? Ele disciplina, normatiza, orienta, ele dá as diretrizes para que o crédito possa ser disciplinado dentro do sistema financeiro nacional, para não acontecer de todo mundo poder chegar num banco e sair com o dinheiro que quiser. Isso geraria o quê? Geraria inflação, geraria um descontrole da moeda, um descontrole inflacionário. E o CMN não pode deixar isso acontecer, não pode permitir que isso aconteça, tá ok? Outra coisa que o CMN faz, ele estabelece medidas de prevenção para o correto funcionamento do sistema financeiro, para que não haja fraudes, tá? Mas ele executa, não, ele estabelece, ele fala, ó, medida de prevenção, ele tem que ser essa aqui. Quem vai executar são as entidades supervisoras, são as entidades que realmente têm essa personalidade jurídica, que elas executam as ordens não, as normatizações do CMN, tá ok? Eles fixam diretrizes e normas para tudo, mas aqui especificamente para o mercado cambial e da compra e venda de ouro e metais preciosos, tá? E não são eles que executam, não são eles que fazem, eles apenas fixam as diretrizes. Quem vai fazer o mercado cambial são as entidades operadoras, quem vai fazer o mercado de ouro são a Comissão de Valores Imobiliários por intermédio das sociedades corretoras de valores, né, imobiliários, tá? O CMN apenas faz a diretriz, não esquecendo que a CMN, ela é ligada, quer dizer, a CMN, ela coordena a CMV, Comissão de Valores Imobiliários, e o Bacen, que são literalmente ligados a ela, ligados à CMN, tá ok? A CMN também limita as taxas de juros e descontos, ou seja, mesma coisa, ela normatiza isso, ela diz o limite que pode ser, e quem vai efetivamente estabelecer e fazer cumprir esse limite é o Banco Central.
regulamenta e regula. Isso aí, muito tranquilo. Regulamenta operações de redesconto, que é você descontar novamente os juros, e regula a constituição, o funcionamento e a operação de todas as instituições financeiras do país, tá? Agora, constituição, funcionamento e operação. Ela não estabelece, ela não faz, ela não pune, ela regula. Ela que regula a constituição, ela que regula o funcionamento e regula a operação. Quem supervisiona isso é o Banco Central, como eu já falei, ok? Vimos aqui as funções da CMN, tem muitas mais outras funções, tem uma lei de 64 que tem um monte de função do CMN, essas são as principais, tá? Ou seja, outra função que dá para colocar aqui, orientação, tá? Ele orienta o crédito, orienta as instituições financeiras do país, tudo que é orientar, fixar diretriz, fixar norma, autorizar, regulamentar, regular, normalmente é da CMN, mas é importante vermos o contexto. Vimos as funções da CMN, vamos ver mais uma coisa que a CMN agora ela é responsável e talvez seja a coisa mais importante para a prova de vocês. A CMN é responsável pelas políticas normativas, como eu já falei, de moeda e crédito, ok? Ou seja, ela que orienta como deve ser a situação de moeda, ou seja, câmbio, coisa do tipo, quanta moeda vai estar em circulação e quanto crédito vai ser oferecido à população por intermédio das instituições financeiras, tá? E aí que vem a parte importante. O CMN estabelece a meta de inflação, questão de prova. Quem estabelece a meta de inflação? CMN. E vamos ver depois que quem define a taxa Selic é o Copom. Não tem nada a ver com o CMN, tá ok? Mas quem estabelece a meta de inflação, que fala o seguinte: em 2019 a nossa meta de inflação está projetada em 4,25%, CMN. Em 2020 nossa meta está projetada em 4%, CMN. Ah, temos que fazer uma correção e vamos ter que aumentar o intervalo de tolerância, CMN, ok? É o CMN que estabelece a meta de inflação. Essa é a parte importante que temos que saber sobre CMN. Vamos agora para outro órgão normativo, que eles são cobrados bem menos em prova. Então, só vou falar a diferença entre eles e mostrar efetivamente como eles funcionam, tá ok? O resto está no material de vocês conseguem ver ali com mais detalhe, mas eu falo, se for para escolher alguma coisa, não perde muito tempo nisso, porque é muito difícil cair. Nunca apareceu na prova de atualidades dos mercados financeiros e na prova de conhecimentos bancários aparece muito modestamente, muito timidamente, tá ok? Que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. Mesma coisa, como ele é um órgão normativo, ele fixa diretrizes e normas, porém, é sobre o foco dele. Qual é o foco dele? Seguros, previdência privada aberta, capitalização, resseguro, entre outros, tudo que trata de seguro e desse produto bancário de capitalização. E por que eu circulei aqui, que eu grifei previdência privada aberta? Porque vamos ver agora que é a principal diferença para o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC, que ele também tem uma função de criar diretrizes e normas, só que ele lidar com entidades fechadas de previdência, os famosos fundos de pensão, que são aquelas entidades de previdência feitas por próprias empresas, como você tem a Petrobras, que tem a Petros, que é a entidade de previdência privada dele. Você que está em casa não pode chegar e investir na Petros, apenas quem trabalha na Petrobras, tá ok? Então algumas empresas, alguns órgãos públicos têm suas próprias entidades fechadas, que são chamadas os fundos de pensão. Isso depende da previdência complementar, do CNPC. E quando você fala uma previdência aberta, que você pode chegar no banco e investir na previdência privada, que são previdências abertas, que são PGBL, VGBL, isso que não é muito pertinente para a nossa prova, você está lidando com o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP. É isso que você precisa levar para sua prova, meu aluno que está em casa. Não esquecer desses conceitos. Vimos as entidades normativas, vamos para onde agora? Para as entidades supervisoras, tá ok? E o que fazem as entidades supervisoras? Elas efetivamente executam as normas
das entidades, dos órgãos normativos, tá? Então eles vão fazer diretrizes e normas para as entidades supervisoras executarem, e com essa execução eles acabam fiscalizando os operadores, que são os bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimentos, sociedade de títulos de valores imobiliários, bolsa de valores, ok? Os supervisores que vão pegar essas normas dos órgãos normativos e vão fiscalizar os operadores e executar efetivamente as normas dos órgãos normativos, certo? E as entidades supervisoras, nós temos duas ligadas à CMN, como eu já falei, que são o Bacen e o CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ambas são ligadas ao Conselho Monetário Nacional, tá ok? E vamos começar então falando do Bacen, que como eu já coloquei aqui, é ligado ao CMN. Primeiro, o Bacen é uma autarquia, para quem está estudando direito administrativo já vai se familiarizar, é uma autarquia, é chamado também de Banco dos Bancos, o centralizador de caixa do governo. A conta corrente do governo federal está no Banco Central, certo? Não está no Banco do Brasil, não está na Caixa Econômica, como somos nós, nossas contas, não está no Santander, não está no Bradesco, nada disso. Está no Banco Central, porque o Bacen é o centralizador de caixa, questão de prova, importante, certo? E é um órgão colegiado, formado de um presidente, certo? E 8 diretores, que são nomeados pelo presidente da República e depois tem uma aprovação no Senado. Um fato relevante é que a partir de 2020, o mandato desses diretores e presidentes, ele não vai ser mais limitado, eles vão ter mandato fixo. Vai ser praticamente como se fosse uma agência reguladora. Eles vão ter mandato fixo e a orientação deles vai ser combata a inflação. Então a tendência é que tenhamos cada vez menos inflação a partir de 2020, porque vai ser uma política voltada para isso. Isso é uma atribuição do Banco Central, tá ok? Então vai acontecer justamente isso, vai ter um mandato fixo. O que precisamos saber por agora, que é um colegiado de um presidente, mais 8 diretores, nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Meu aluno, minha aluna, é isso aí, vamos dar continuidade já já. Dando continuidade então, vamos entrar agora nas entidades supervisoras, genuinamente falando, vamos falar das funções do Bacen e depois falar da Comissão de Valores Mobiliários, falar efetivamente a função deles, tá ok? Então vamos lá, qual é a função do Bacen? Lembrando que o Bacen executa, ele não normatiza, quem normatiza é CMN, estamos cansados de falar isso já. Então o que é que o Bacen faz? Administra o sistema de pagamentos brasileiros, que é mais o assunto aí de conhecimentos bancários, tá? Que você vê compensação de cheque, depósito à vista, etc, etc, etc. E o sistema financeiro nacional. Então ele é responsável por administrar efetivamente, pegar essas normas da CMN e jogar para o mundo físico, administrar essa bagaça, beleza? Quem mais ele faz? Autoriza e fiscaliza. Olha o autorizar aqui, que também aparece lá nas funções do CMN. Por isso que eu não gosto de verbos, a gente tem que entender o contexto da situação. Autorizar e fiscalizar o funcionamento das instituições financeiras, baseados nas normas que o CMN dita, ok? E punir, se necessário. Então quem tem esse caráter sancionador é o Banco Central. O CMN não pune, o CMN faz as normas e o Banco Central se trabalha como se fosse uma polícia aí dos bancos. Ele que pune, ele que dá a sanção, tá ok? Controlar o fluxo de capitais estrangeiros, tá? Ou comprando dólar, ou tirando dólar de circulação, ou colocando dólar de circulação, para ver como é que vai ficar esse fluxo de capitais estrangeiros. Quem faz essa situação toda no Brasil é o Banco Central, é o Bacen. Emitir papel moeda, como vimos, quem autoriza a emissão do papel moeda é a CMN. Quem emite efetivamente é o Bacen, porque é um órgão executor, supervisor. Formular e executar as políticas monetárias e cambiais, tá ok? Então as normas da política monetária e cambial são feitas pelo CMN, o CMN que define a meta de inflação, mas quem executa, quem joga para o mundo físico é o Banco Central. E receber o recolhimento compulsório. O Banco Central, ele fala que todos os outros bancos e instituições financeiras têm que depositar uma parte dos seus recursos nesse caixa centralizador aí do Banco Central. E esse depósito é chamado de recolhimento
compulsório, porque ele é obrigatório pelos bancos, pelas instituições financeiras, ok? Então vimos aqui as funções do Bacen, é só lembrar que o CMN normatiza e o Bacen efetivamente executa, administra, fiscaliza, tá ok? E agora vamos ver a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, certo? A CVM, ela é mais ligada a quê? A ações, debêntures, opções de compra, commodities, coisas do tipo. Não é instituições financeiras, tá? É mais ligada com títulos e valores mobiliários, certo? Ela é composta, diferentemente do Bacen, ela é composta de um presidente e 4 diretores. Lembra que lá no Bacen eram 8 diretores? Na CMV são 4 diretores. Também nomeados pelo presidente da República e aprovados depois pelo Senado, tá? Como eu já falei, qual é o foco da CVM? Ações, debêntures, fundos, opções, commodities, etc. Tudo que tem valor e é móvel. Por isso, valores mobiliários. Por isso que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela também é ligada a CMN, tá? Que é o Conselho Monetário Nacional, só que ela lidar efetivamente com isso e não com instituições financeiras, que é o que o Banco Central faz, que lidar efetivamente com instituições financeiras. E quais são as funções da CVM? Vamos ver agora. Funções da CVM. As funções da CVM, então, são todas ligadas efetivamente com os valores mobiliários. Então, qual é a função da CVM? Assegurar o funcionamento das bolsas de valores do Brasil, no caso a BMF, Bovespa, tá? Então a CVM ela assegura que tudo funcione, que esse balcão de negociações funcione efetivamente, certo? Uma outra função da CVM é estimular os investimentos. Nós temos no Brasil ainda uma cultura muito forte de poupança, não temos assim uma cultura grande de bolsa de valores, não é todo pequeno investidor que vai lá e compra um papel, compra uma ação na bolsa de valores, tá? E a CVM ela tem como função estimular essa prática, estimular o investimento, certo? Também ela fiscaliza a emissão, distribuição, venda, compra das empresas de capital aberto dessas ações. Então quem fiscaliza isso aí é a CVM, tá ok? Então você pega uma empresa como a Petrobras e ela quer lançar ações no mercado, quem vai fiscalizar essa distribuição, essa operação de compra e venda, essa emissão é efetivamente a Comissão de Valores Mobiliários, certo? Ela que vai fiscalizar e executar isso aí, beleza? Fortalecer o mercado de ações. Se ela quer estimular o investimento no mercado acionário, nada mais lógico que ela fortaleça esse mercado, tá? Que ela fortaleça para que se torne mais seguro, se torne mais utilizável, se torne mais sólido, certo? E, consequentemente, proteger os investimentos de situações fraudulentas, tá? Então, se você lança uma ação que não existe, você cria uma empresa fictícia para vender ação, né? Então você tenta lesar o mercado financeiro, quem é que vai efetivamente se preocupar com isso? Quem vai falar, nossa, isso não podia estar acontecendo? É justamente a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então o importante quando você tem um órgão supervisor, uma entidade supervisora, é você focar no Banco Central e na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Só para fins de elucidação, temos mais 2 entidades supervisoras, que é a SUSEP e a Previc. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. Ela é ligada diretamente ao CNSP. Não vamos entrar muito nela, ela simplesmente vai lá e executa o que o CNSP fala sobre seguros, capitalização e entidades de previdência privada aberta, tá? Isso é o CNCP. E esse termo aqui, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar em algum lugar, que é o Previc, é ligado ao CNPC, que trata de quê? Das entidades de seguros, a entidade de previdência fechada, os chamados fundos de pensão, tá? Isso é o Previc, que efetivamente vai lá e supervisiona, que executa. Lembrando que esses 2 órgãos aqui são normativos, tá? E a SUSEP e o Previc são órgãos executores, tais como o Bacen, a CVM,
tá ok? Então, gente, vimos toda essa primeira estrutura do Sistema Financeiro Nacional, vamos entrar agora nas entidades operadoras do Sistema Nacional, depois entender como é que funciona o mercado financeiro propriamente dito, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês no material e tá bem mais detalhado, bem mais tranquilo, então tenho certeza que vocês vão matar a pau na prova e vamos fazer questões ao longo do curso sobre tudo isso que nós vimos, tá ok? Então é isso, valeu, um abraço!